Olá pessoal, boa tarde. Estamos de novo aqui com a nossa live, como sempre digo, ao meio-dia. É o nosso momento de oração. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar trabalhando a questão do tema. Que eu tenho trazido aqui, em todos os momentos eu tenho trazido temas. E hoje não será diferente. Teremos agora um tema onde eu direi que vivendo as promessas de Deus. Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é vivendo as promessas de Deus. Em geral, eu andei durante muito tempo, eu preguei inclusive mensagens e cheguei em algum momento da vida a falar para as pessoas, falar para algumas pessoas dizendo o seguinte: as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Provavelmente você vai me perguntar, mas isso é verdade? Eu continuo acreditando que isso é verdade, as promessas de Deus vão acontecer na sua vida, como vai acontecer na minha. Mas parece que quando dito assim, que vai simplesmente acontecer. Você não precisa fazer nada, você não precisa participar, você simplesmente precisa esperar que vai acontecer. E aí, durante muito tempo, eu pensei que, de verdade, eu pensei até que fosse assim mesmo, que em algum momento a promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Com o passar do tempo, e estudando e verificando mais de perto essas coisas, eu percebi que não é tão assim. Não é que as promessas de Deus vão simplesmente acontecer na sua vida, não. Existem coisas que precisam acontecer, existem coisas que precisam serem feitas para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Por motivos simples. Primeiro, em especial, eu não acredito em destino. Eu não acredito em destino. Por razões básicas. Eu não acredito em destino porque o destino elimina a possibilidade do livre-arbítrio. Porque se tem um destino, não preciso ter livre-arbítrio. Porque seja qual for a minha escolha, seja o que eu for escolher viver, na verdade, não vai fazer sentido nenhum, uma vez que o destino já está pré-programado. Então não existe destino. Porque se existe destino, não existe o livre-arbítrio. Porque são duas coisas que não coadunam. Então eu não acredito em destino. Segundo motivo pelo qual eu não acredito em destino. Eu não posso acreditar que Deus criou pessoas e as destinou a ser homicidas, genocidas, políticos corruptos. Eu não acredito que Deus criou o ser humano para isso. Então, nesse sentido, eu não posso acreditar que os corruptos, por exemplo, no Brasil, que são tantos, foram destinados assim. Porque se fosse verdade, eles nem teriam culpa de serem assim, foram predestinados assim, foram criados assim. Então, destino, na minha concepção, não existe. Mas como posso não acreditar em destino e acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? As promessas de Deus não têm a ver com destino, é por isso que eu faço hoje a distinção. Porque eu estou dizendo, vivendo as promessas de Deus para a sua vida. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Em vez de trazer texto, eu vou dar exemplos bíblicos. E nesses exemplos bíblicos, você vai ver e vai perceber que alguma coisa precisa ser feita para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Tá? Posso começar, por exemplo, com Abraão, o pai da fé. Como é que as promessas de Deus se cumpriram na vida do Abraão? De verdade se cumpriram. Como? Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque Abraão, ele foi o tempo inteiro, ele foi obediente sem questionamento. Então a bênção ou a promessa de Deus de Abraão estava atrelado a uma obediência sem condicionamento. E foi assim que ele foi. Quando Deus disse para ele, sai da terra e vai para outro lugar que eu te mostrarei, nem mostrou, e ele foi, debaixo de obediência. E Abraão tinha uma vantagem muito grande, que ele ouvia ipsiliter a palavra de Deus, e ele seguia exatamente o que Deus mandava. E aí, nesse sentido, ele não era só obediente, ele era obediente e ele compreendia a palavra de Deus e fazia. Então, as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão, porque ele seguiu a risca o que tinha que seguir. Podia ser que ele dissesse para Deus, quando Deus pediu o seu filho, e ele dissesse para Deus, não, isso eu não farei, mas ele também fez. Mostrando de novo obediência e compromisso com Deus. A partir dessa obediência e compromisso com Deus, ele recebeu as promessas de Deus. Posso falar de outros, como por exemplo Davi. Lembro que Davi foi ungido ainda menino e ele era pastor de pasto. Então,
Ele veio do pasto, recebeu a sua bênção, recebeu lá o óleo colocado por Samuel sobre a sua cabeça, e imediatamente ele voltou para o pasto. Ele voltou para o pasto. E só isso. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Davi? Claro que se cumpriram, conforme prometido. Ele foi rei de Israel, reuniu os 2 reinos, e foi o maior rei que existiu até os dias de hoje na história de Israel. E aí você está me perguntando, por que a promessa então se cumpriu na vida de Davi? Davi tinha uma vantagem, Davi fazia o que se mandava fazer. O pai dizia, vai lá para o pasto cuidar das ovelhas. Ele ia e cuidava das ovelhas. Agora vem que você vai ser ungido. Ele vem porque ele vai ser ungido. Agora volta para o pasto porque você vai continuar cuidando de ovelha. Ele volta para o pasto cuidando de ovelha. Agora volta que você vai para a casa de Saul. Ele volta e vai para a casa de Saul. Então ele sempre cumpriu o que se pedia para fazer. E foi através disso que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Então você começa a notar que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida baseada em algumas coisas que nós precisamos fazer. Elas não simplesmente caem sobre a nossa cabeça. Como no passado eu até cheguei a pensar que era assim. Vamos ver outros exemplos. Paulo era um homem de serviço. Paulo servia a igreja, a sinagoga ou a igreja judaica. Em seguida, Paulo passou a seguir a guarda pretoriana. Mais adiante, Paulo começou a servir como capitão da guarda pretoriana. E mais adiante, ele foi chefe da guarda pretoriana. Depois ele se transformou em Paulo, deixou de ser Saulo, se transformando em Paulo, e ele passa a servir a Jesus em todas as suas características. Então Paulo alcançou a bênção do Senhor, ou a promessa do Senhor sobre a vida dele. Realmente ele recebeu a promessa de Deus, por isso hoje falo dele. Ele recebeu porque ele serviu a Deus. Foi através do serviço que Paulo alcançou as promessas de Deus para a vida deles. Com essas histórias bíblicas que acabei de contar, tem outras, mas o tempo não nos permite, a gente começa a notar que existe uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas, pastor, ela pode não se cumprir? Pode. Agora dou os exemplos de pessoas, por exemplo, que a promessa de Deus não se cumpriu na vida dele. Falo de Esaú e Jacó, por exemplo. A promessa de Deus estava sobre Esaú. Ela acabou se cumprindo na vida de Jacó. Por quê? Porque Esaú entregou a bênção para o irmão. A promessa de Deus que estava sobre a vida de Esaú passou a estar sobre a vida de Jacó. Então, Esaú perdeu a sua primogenitura, mas também perdeu a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Posso falar também de Abel e Caim. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de ambos, mas ambos perderam. Um perdeu porque foi assassinado e outro perdeu porque assassinou. Posso falar de outros exemplos, de promessas de Deus. Em algum momento você vai começar a entender. Falo agora de Saul. Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Saul, e ele perdeu a promessa, porque em algum momento deixou outras coisas entrar no coração, deixou de fazer o que era a ordenança de Deus, ele foi ungido, e a promessa de Deus estava sobre a vida dele, em ele ser rei de Israel, e ele acabou sendo, mas transformou o reinado dele em uma outra coisa, perdeu a promessa de Deus. Então nós podemos não conseguir alcançar a promessa de Deus se nós não fazermos o que tem que ser feito para alcançar a promessa de Deus. E hoje eu estou falando de vivendo as promessas de Deus. Não adianta, queridos, eu na minha imaturidade espiritual dizer para você assim, irmãos, pode esperar porque a promessa de Deus vai cair sobre a sua vida. Eu até posso dizer isso, mas isso só é verdadeiro se você fizer a sua parte. Isso é verdadeiro se você cumprir o que tem que ser feito para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Então, nesse sentido, as promessas de Deus não caem sobre a cabeça das pessoas. As pessoas são alcançadas através daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E para a promessa de Deus chegar sobre a sua vida, alguma coisa precisa ser feita, seja através do serviço, como foi o caso, por exemplo, de Paulo, seja através da obediência, como foi o caso através de Abraão. Mas o que você precisa entender e ficar claro para você é que cada um alcança a promessa de um outro jeito. Então não adianta você achar que o jeito que você vai receber a sua promessa é o mesmo que foi, por exemplo, que será o mesmo, por exemplo, para mim. Não será.
Cada um vai alcançar a promessa de Deus e vai viver as promessas de Deus baseados naquilo que Deus definiu como promessa de Deus para a sua vida. Então você talvez esteja perguntando assim, pastor, e como é que eu faço para alcançar então e viver as promessas de Deus para a sua vida? A primeira coisa que você precisa descobrir em Deus, e aí já pode começar a fazer isso, é por onde você vai alcançar a promessa de Deus. Algumas pessoas vão alcançar a promessa de Deus, por exemplo, através das orações. Os intercessores, os chamados intercessores, alcançarão as promessas de Deus via intercessões. Por exemplo, vou falar de mim, porque eu posso falar com propriedade. Aonde está a promessa de Deus sobre a minha vida? No meu chamado. No meu chamado. E o meu chamado é muito parecido com o de Paulo. É através do serviço. E eu já entendi isso. Então as promessas de Deus vão cair sobre a minha vida através do servir. Então por isso eu sirvo. Eu sirvo dando aula, eu sirvo dando palestra, eu sirvo pregando, eu sirvo cuidando da igreja, eu sirvo administrando o ministério, eu sirvo fazendo cursos, eu sigo tratando de pessoas, eu estou seguindo, eu estou servindo. O meu servir é que fará com que eu alcance a promessa de Deus para a minha vida. Na sua vida, você tem que identificar. Pode ser que na sua vida seja através de um serviço voluntário, pode ser que na sua vida seja através de uma ação social, pode ser que na sua vida seja através das visitas, pode ser que na sua vida seja através de um ministério, seja qual for, pode ser que na sua vida as promessas de Deus cheguem através de louvores. Eu não sei, mas você precisa descobrir. O fato é, as promessas de Deus vão recair sobre a sua vida. Porém, para isso, é necessário que você entenda qual a área, por onde, qual o caminho chegará a promessa de Deus para a minha vida. É isso que você tem que entender. E sobre promessa, queridos, vivendo as promessas de Deus, sobre as promessas de Deus, a promessa de Deus tem a ver com coisas atreladas, por exemplo, a sua vida e o mistério. E você precisa também entender isso. Tem gente que acha que a promessa de Deus é eu ficar rico. Ok, então é uma promessa de Deus você ficar rico. Mas rico para quê? Se for ficar rico só para ficar rico, essa promessa não se conclui e nem pode ser promessa. Pode ser qualquer outra coisa, mas não promessa de Deus. Porque promessas de Deus são reinos atrelados. A promessa de Deus ela recai sobre a sua vida para que você seja beneficiado, mas que isso tenha algum reflexo no reino de Deus. Se não tiver nenhum reflexo no reino de Deus, as promessas de Deus podem ser conquistas suas, mas não são verdadeiramente promessas de Deus. Para se descobrir que é promessa de Deus, vai estar atrelado. Trago de novo o meu exemplo. Eu tenho visto na minha caminhada, e vocês também, pessoas que de algum modo foram atingidas por esse serviço que hoje faço. Essas pessoas foram atingidas, por quê? Porque a promessa de Deus nesta área está sobre a minha vida e tem a ver com o resultado no reino de Deus. Então o resultado está aí. Algumas pessoas já conhecem o resultado, já conseguem visualizar o resultado na minha vida. Então, as promessas de Deus estão sobre a nossa vida. As promessas de Deus vão recair sobre nós a partir de um caminho que Deus define com você, seja ele através das suas orações para aqueles que são intercessores, seja aquele através de louvores para aqueles que são levitas, seja através das mensagens para aqueles que são pregadores, sejam através do serviço, como é o meu caso, seja através da obediência, como é o caso de Abraão, seja através da pertinência, como é o caso, por exemplo, do Davi, e por aí vai. Mas de um jeito ou de outro, a promessa de Deus vai alcançar a sua vida. Mas você precisa entender esse caminho e fazer por onde este caminho aconteça, para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. E que você não faça como Esaú, como você não faça como Saul, que perdeu, ou que você também não faça como Judas, e perca a promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus, como disse, ela é atrelada, ela tem, em geral, o seu modo natural em que você é beneficiado, mas ela é atrelada a um resultado do reino de Deus. Então, se não tiver resultado, é o que a Bíblia fala de frutos. Se você não tiver resultado na obra de Deus, ela não está atrelada à sua promessa, porque a promessa de Deus que está sobre a sua vida, ela é sempre atrelada a um resultado no mundo espiritual, ou um resultado no mundo de Deus, ou um resultado na obra de Deus, ou na igreja, como queira. Tá? Então, é nesse sentido
que eu queria hoje trazer esta palavra de reflexão, para que você entenda exatamente o que é a promessa de Deus, para que você entenda como a promessa de Deus recai sobre a sua vida. Existem pessoas que estão realmente esperando a promessa de Deus sobre a vida deles. E eu, como digo, se você ficar só esperando a promessa de Deus cair sobre a sua vida, realmente você vai ter dificuldade e provavelmente não receberá a promessa de Deus sobre a sua vida. E se você recusar a promessa de Deus sobre a sua vida, como é o caso dos exemplos que aqui citei, você também vai perder, embora já esteja vivendo as promessas de Deus, você vai perder as promessas de Deus. O tema de hoje, vivendo as promessas de Deus, é viver mesmo, é estar vivendo as promessas de Deus. Como, por exemplo, o ministério de Cristo, que viveu as promessas de Deus. Como foi, por exemplo, uma parte da vida de Paulo, que viveu as promessas de Deus. Como foi também a vida dos discípulos, que viveram por uma parte da sua vida as promessas de Deus. E eu quero e desejo que você consiga conquistar e viver as promessas do reino de Deus. Para isso, você deve saber como fazer. Buscar em Deus qual o caminho. Senhor, será através das minhas orações? Então, isso você deve falar com o Senhor. Senhor, será através de um trabalho, de um serviço, de uma obediência? Como eu preciso alcançar as promessas de Deus e viver as promessas de Deus sobre a minha vida? É isso que você deve dizer para Deus. Eu, pessoalmente, posso aqui, depois de tudo que dei de exemplo, inclusive os meus pessoais, eu posso dizer que hoje eu vivo as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu creio ter sido chamado no útero da minha mãe para hoje me tornar quem sou como pastor e cuidar de gente que as pessoas colocam. Também não cuidarei de todos, porque a promessa de Deus para a minha vida tem a ver com alguns, e até poucos, mas alguns. E esses sim farão parte da minha vida e ministério. Então eu já tenho isso sobre a minha vida e eu vivo hoje as promessas de Deus sobre a minha vida. E eu não meço esforços, e alguns de vocês sabem disso, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. A cada dia, como eu digo isso a você, o caminho da promessa de Deus na minha vida é através do servir a Deus. Então eu sirvo a Deus e sirvo com afeição, com cuidado, com responsabilidade, porque eu creio nas promessas de Deus sobre a minha vida. Que você passe a crer também nas promessas de Deus sobre a sua vida e comece a buscar o caminho para caminhar segundo as promessas de Deus sobre a sua vida. Queridos, é nesse sentido que eu quero orar hoje com você e trazer sobre você esta oração para que você possa estar recebendo as promessas de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Aonde você está, eu quero ministrar na tua vida agora. Aonde você está, procure a melhor posição e a mais confortável possível. Se quiser ajoelhar, se ajoelhe diante de Deus. Se quiser ficar de pé, assim o fique. Mas a verdade é que você precisa encontrar uma posição em que você se sinta bem à vontade com Deus. E de olhos fechados, eu quero ministrar na sua vida as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero ministrar para que você viva as promessas de Deus sobre a sua vida. Nesse sentido, de olhos fechados, eu quero que você se imagine vivendo as promessas de Deus. Eu quero que você comece a se enxergar vivendo as promessas de Deus. E talvez você diga, mas pastor, eu ainda não sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. Não importa. Deus irá revelar quais as promessas. À medida em que Deus vai fazendo, eu também não sabia quais eram as promessas de Deus para a minha vida. E hoje eu tenho certeza delas. Hoje eu sei exatamente quais são as promessas de Deus para a minha vida. E nesse sentido, de olhos fechados, eu quero que você comece a se sentir vivendo as promessas de Deus para a sua vida. Você vai começar a receber, no instante em que eu ministro aqui, você vai começar a receber uma paz. Não é uma paz que eu possa dar, mas é uma paz que vem do Espírito do Senhor sobre a sua vida. E você começa a receber esta paz, e esta é a paz de Deus. E começa a se sentir vivendo as promessas de Deus. Comece a se sentir, e à medida em que você vai se sentindo, comece a estabelecer o princípio da gratidão. E agradeça a Deus dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem promessas em minha vida. Comece ainda de olhos fechados a ver, a sentir e a perceber as promessas de Deus na sua vida. Querido Deus e eterno Pai,
Glorioso e amado Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti agora, Pai, e o que pedimos é o que foi ministrado aqui hoje. Hoje o tema ministrado é que possamos viver as promessas de Deus. Senhor, eu tenho certeza que muitos de nós ainda não estamos vivendo as promessas de Deus para as nossas vidas. E nesse sentido eu te peço, Pai, no nome de Jesus, começa a direcioná-los, começa a abrir os olhos, começa a abrir os ouvidos e mentes, para que eles possam perceber que há uma promessa de Deus, para que eles possam enxergar o caminho da promessa de Deus, para que eles possam começar a viver as promessas de Deus, assim como viveu, ó Deus, os servos que aqui ministrei, assim como falei aqui das promessas de Deus que viveram Abraão, das promessas de Deus que viveu Davi, das promessas de Deus que viveu Paulo, das promessas de Deus que viveram os discípulos. Assim, meu Deus, que seja em nossa vida, que possamos viver as promessas de Deus na nossa história, Pai. Senhor, que não sejamos, ó Deus, como os exemplos negativos dados aqui, que não sejamos, ó Deus, homens como Esaú, que perdeu a possibilidade da promessa na vida dele. Pai, que nós não sejamos aqui como Saul, que perdeu a possibilidade de promessa na vida dele. Pai, que nós possamos viver integralmente, sempre, a todo dia, a todo instante, a promessa de Deus para nossas vidas, porque foi para isso, Deus, que nascemos, é para isso que vivemos, é para isso que temos uma história a contar, Deus, no reino dos céus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, que o Espírito do Senhor recaia sobre cada um que aqui está, cada um que está sentindo, cada um que está se permitindo, porque a glória de Deus vai chegar sobre nós e trará as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos sim viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nos ajude, nos aconselhe, nos direciona, Pai, mas faça com que possamos viver a promessa de Deus que está sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Como disse aqui, meu Pai, nós não acreditamos em destino, mas nós acreditamos que existem promessas de Deus que recairão sobre as nossas vidas, e por isso, meu Pai, no nome de Jesus, permita recair sobre nós a promessa de Deus. Senhor, nós recebemos, ó Pai, nós queremos, nós vivemos, e a igreja começa a sentir, você começa a perceber vivendo a promessa de Deus sobre a tua vida, você começa a perceber que está vivendo as promessas de Deus sobre a sua vida. Eis que dentro das promessas de Deus estão sim os galardões do Senhor, estão as bênçãos do Senhor, está tudo isso sobre a sua vida e a sua história. Igreja amada do Senhor, receba e creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, igreja. Receba e vai dando glória, porque é glória que sobe, é glória que desce, é glória de Deus sobre nós, é glória de Deus sobre cada um, é a glória de Deus que está disponível sobre toda a terra. Então, nesse sentido, Pai, começa a trazer sobre nós a promessa de Deus, a promessa revelada, a promessa ainda não revelada, a promessa do seguir, a promessa do conhecer, seja qual for, em nome de Jesus, que a promessa de Deus recai agora sobre a vida da tua igreja, e a tua igreja possa sim viver as promessas de Deus sobre a vida, em nome de Jesus. É o que eu profetizo, Pai, porque é o que eu creio na vida de cada irmão, na vida de cada irmão que está aqui conosco, para a honra e para a glória de ser Jesus. Assim, Deus, nós oramos e entregamos todos em tuas mãos e te pedimos, sê conosco, Pai, a todo tempo, para a honra e glória do nosso Senhor, a quem pertence todo o poder, toda a glória e todo o poder. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Assim como foi ministrado aqui antes da oração, eu creio que você vai receber sim as promessas de Deus sobre a sua vida, porque as promessas de Deus foi designadas a você.
Deus já liberou uma palavra de promessa de Deus sobre a tua vida. E quando Deus faz, ninguém pode impedir. Só você pode impedir que as promessas de Deus alcance a sua vida. Então, não seja você um instrumento de bloqueio sobre as promessas de Deus. Receba as promessas de Deus e viva as promessas de Deus sobre a sua vida. No nome santo e poderoso daquele que vive e reina para todos sempre. Lindo, muito lindo viver esse momento com vocês. Foi maravilhoso. Eu fico por aqui hoje porque com certeza o Senhor operou grandes coisas na minha vida e com certeza na sua vida. Amanhã, meio-dia, vamos estar juntos novamente e como sempre digo, trarei aqui para vocês um novo tema, ministrar sobre este tema, vamos refletir sobre ele e orar e ministrar nas nossas vidas sobre esse tema. Então, nesse sentido, agora eu gostaria que você recebesse a bênção do Senhor. Coloque a sua mão para receber e vamos impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Hoje à noite nós temos a live do pastor Gabriel. E hoje, à noite, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amanhã estamos juntos mais uma vez e que, como sempre digo aqui, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedor. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.